Olá, meio-dia em ponto, todo mundo aí, que deu o povo de Deus. Vamos entrar para a gente começar a falar da nossa devocional e estudo de hoje, né? Lembrando que a nossa oração hoje, né, é sobre intercessão, sobre interceder, né? Quem tá aí com a gente? Cris, do Aguinaldo. Boa tarde, Oi, Cris, gente. Thalísia. Quem mais? Thalísia, Cris. Flávia de Flavinha, Campo nossa Grande. amiga de infância, de adolescência. Tudo bom? Flávia que me aturou muito, né, Flávia? Chorando por causa da Janaína, fazendo besteira. Né, Flávia? Aproveito para te pedir perdão aqui, Flávia. Tanta coisa errada que eu fiz quando eu era adolescente, chato, né? Beijo, Flávia, me perdoe, minha amiga. Beijo, saudade. Gente, uma vez eu tava no Luso, lá no clube que tinha lá em Campo Grande, Flávia. E aí naquela época eu bebia bem, tava magoado, ferido com Janaína. Aí Flávia, uma grande amiga nossa da Janaína, lá fui eu, pedi pra namorar a Flávia, tadinha. Coitada da Flávia. Flávia, me perdoa, minha irmã. Como eu era burro, idiota, inconsequente. Um beijo, Flávia. Um beijo pro seu esposo, pros seus filhos, tá bom? E aparecendo aqui pelo Recreio no domingo, estando perdido, né, amor? Convido você, sua grande amiga. Sim, vamos estar lá juntos, lá no Hotel Atlântico Sul, Flávia. Vai nos fazer uma visita lá, tá bom? Ah, Flávia, um beijão aí em todos aí da família, tá? Quem mais? Silvana entrou, Wilzilene. Helene. Legal, gente. A gente tá nessa série aí de mensagens, né? Nesses 21 dias, trilhando o caminho aí de um bom jejum, né? Nós estamos, Flávia aí. Flávia é nossa irmã, ela é católica, né? A família toda é católica. Nossa irmã em Cristo também, ela é uma cristã. Uma família exemplar, de um testemunho exemplar. Pessoas maravilhosas, né? E a gente, antes do dia de Pentecostes, da Quaresma, Flávia, nós estamos fazendo um jejum de 21 dias aí, no sentido de mortificar nossa carne, né? E se aproximar mais de Deus em espírito. E seja muito bem-vinda aí no nosso meio, irmã. Bem, gente, nós falamos no primeiro dia, né? Sobre multidão, né? Que seguia Jesus. Falamos no segundo dia sobre os seguidores à distância de Jesus, né? Ontem falamos do que é ser um discípulo e hoje nós vamos separar, identificar das características do que é ser um verdadeiro discípulo. O que é ser uma verdadeira discípula? Tá bom, pastor e pastora, vocês falaram a respeito de não ser multidão, né? De não ser seguidores à distância e sermos discípulos. Renata, seja bem-vinda. Mas quais as características, o que identifica um discípulo? Eu vou pedir a Janaína, enquanto o pessoal está entrando, a pastora para estar orando pela tua vida, pela tua casa. Se você estiver no trabalho, dirigindo e não der para assistir agora e entrou só para dar um salve, amém. Vai ficar gravado aqui, você pode assistir depois, tá bom? E o pastor Lucas também está colocando no YouTube, tá? Mas pega essa oração aí para a tua vida, para a tua casa. A gente quer abençoar a tua casa e a tua vida, tá bom? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa tarde, que tu nos dá, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos, compartilhando a palavra, Senhor, os teus ensinamentos, Senhor. Nos fortalece, Senhor, mais um dia de jejum, nos fortalece, Senhor, fortalece o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e que continuemos, Senhor, prosseguindo, avançando, Senhor, te conhecendo e prosseguindo em te conhecer, Senhor, para ser mais íntimo de ti, para buscar, Senhor, proximidade de Pai e Filho, Senhor, que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tudo bem? Quem entrou aí? Entrou mais alguém aqui. M Perfumaria quem, gente? Fala aí. MM Perfumaria. Quem é? Diz aí. Desde ontem ou anteontem que eu estou perguntando.
Amém, gente. Já que a gente orou, né? Já deu Amém. a introdução do que a gente vai falar hoje, né? No quarto dia, a gente vai falar sobre a característica de um bom discípulo, né? Primeira coisa que um bom discípulo ele identifica, ele tem uma visão cristocêntrica. O que significa isso? O Cristo passa a ser o centro de tudo, né? Vai dando saudação para quem entrar enquanto eu falo, amor. Boa tarde, Sueli e Rodrigo. Então, umas pessoas até dizem, fulano virou crente, agora é chato. Só fala em Jesus, 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 Jesus. Por que esse negócio de Jesus? É porque nós identificamos que quem morreu por nós foi Jesus. Marcinha. Né? E a ele toda a honra e toda a glória. E nós somos apaixonados por Jesus mesmo. Então o centro da nossa vida, que é o centro do Evangelho, das boas notícias, é Jesus. Né? Carlinha. Carla, beijo, prima. Então, por isso, a característica de um verdadeiro cristão e discípulo é ter Cristo como centro da sua vida, centro dos seus olhos, dos seus ouvidos e da sua boca. Porque o Evangelho, que significa boas notícias, né? Só existe porque Cristo morreu por nós e ressuscitou. Então Jesus é o centro de tudo, tá? Então o verdadeiro discípulo ele é cristocêntrico. O verdadeiro discípulo, né? Ele entende que o alvo de Deus é edificar um caráter cristão em cada um de seus filhos. Então ele busca se parecer com Jesus. E esse Janaína, é o objetivo. boa tarde. Rapaz. Boa tarde, Janaína. Né? Ele busca se parecer com Jesus o tempo todo. Então, o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende que a mensagem e a vida dele é centrada em Cristo, cristocêntrica. Ele entende que ele precisa buscar se parecer com Jesus, né? Mortificar a carne, o eu, e trabalhar o nós e o ele. Né? E por último, né? Um discípulo de verdade, ele experimentou o que é bom em Cristo e ele quer levar outras pessoas a experimentar isso, tá? Então, se você quer identificar se uma pessoa é ou não... Capiruna aí com a gente, Carla. Eita glória. Beijo. Beijo, Carla. Você quer identificar ou não se uma pessoa é ou não discípulo ou discípula de Jesus? Note esses 3 pontos aí. Primeiro, a mensagem dela é cristocêntrica. Ela não exclui Jesus das suas decisões, do seu falar, do seu agir. Segundo, ela entende que Deus tem um propósito do caráter dela ser transformado. Ela o tempo todo, ela não tem preço para ser transformada. Se ela for exortada, se for chamada a atenção, se for disciplinada, ela não quer saber. Eu quero é Deus, está certo, eu quero mudar, eu quero mudança. E em terceiro lugar, ela experimentou, viu que isso é tão bom e ela quer distribuir com outras pessoas. Tá bom? E aí, gente, pastor, como viver isso? Como fazer isso? Existem condições. E não foi eu, não foi a pastora, não foi a Igreja Casa e Vida que colocou. Foi o próprio Jesus. Jesus trabalhou condições para alguém se tornar um discípulo. Então você que está com o teu caderno aí, você que está com tua folhinha aí, por favor, anote. Não é? Nós já falamos sobre como identificar, olhar e saber se aquela pessoa é discípulo. Na igreja, Calvino uma certa vez falou, Thalita, bem-vinda, Tatá. Calvino certa vez falou, né? Que nós temos 2 tipos de igreja quando há uma reunião. Em qualquer denominação, quando há uma reunião. Pode ter 1000 ou 2 pessoas. Podem haver 2 tipos de igreja. Uma visível e uma invisível. A visível é que todo mundo vê, tem 2, tem 1000, tem 10.000. E a invisível é aquela que Deus olha e pode contar. Deus só pode contar com discípulos. E a gente falou, inicialmente agora, quem está entrando agora, sobre a característica de quem Deus pode contar. Né? E depois, se você quiser, assista do início, tá bom? E agora nós vamos falar a condição para ser assim. Né? Para se tornar. Obrigado, pastora. E essa condição, quem deu foi o próprio Jesus Cristo. Né? A primeira condição está em João, lê aí, pastora. João 8,31. 8,31. Tu tinha botado a régua aqui? Não ouvi, acho que saiu. Aí tá aí. João 8,31. A primeira condição de se tornar um discípulo. Fica no livro de João e de Lucas, tá, gente?
Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, a característica, né, que Jesus disse, uma condição, vamos botar a condição, né? Característica que eu falei anterior. Mas a condição para ser um discípulo é permanecer na palavra. Aí já não é característica, eu falei errado, é a condição. Por quê? Quando a gente diz condição, qualquer um pode buscar ser, né? Então, se você quer, você precisa permanecer na palavra. Por isso que o jejum que nós estamos fazendo não é só deixar de comer, que vira dieta. A gente passou livro para ler, a gente passou texto bíblico para ler. Hoje, inclusive, sobre a intercessão, a pastora já leu aqui sobre Ezequiel e já oramos. Um jejum frutífero, um jejum que traz resultados para nós. O jejum, primeiro, ele serve para nós, para a gente buscar transformação interna, pessoal, né? Ele precisa ser acompanhado, vivido, exigido, caminhado, ilustrado com uma busca espiritual. E ela inicia na palavra, tá bom? Então, gente, a primeira condição, você quer ser um discípulo? Mergulhe na palavra de Deus, né? Busque a palavra de Deus, leia, se aprimore. A pastora tem colocado no grupo todo dia ela coloca um capítulo para a gente ler a Bíblia em um ano. Para que isso? Porque na hora da angústia... Márcia Dias... Eliane, boa-vinda, bem-vindo. Marcinha Dias, lá da freguesia. Será? Não sei, quem é a essa Márcia Zózimo? Quem é essa Márcia aí? Que tem a Márcia do Dudu. Ou é a Márcia do Dudu, Márcia Barreto? É permanecer na palavra. Amém. Tá bom? A segunda condição, para quem quer se tornar um discípulo, é ter uma vida comprometida com o Senhor. Aí está aqui, ó, em Lucas 14, 26, 27. O que a gente está lendo? Está aqui, filho. Lucas 14, 26, 27. Se alguém vem a mim, aqui, lê aqui. Se alguém vem a mim e não me ama mais que o seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Lucas descreve essas passagens que Jesus disse, uma segunda condição. E aí, o que significa amar mais a Jesus do que o pai, a mãe, do que a esposa? É que eu não vou quebrar princípios da palavra porque a minha esposa pede, não é verdade? Outro dia eu conversando com uma pessoa e ele é uma pessoa que não é da igreja, não segue os padrões bíblicos. Ele disse que está pensando em se transformar em um trisal. Sabe o que é trisal agora? Tem um casal. O trisal é colocar mais uma pessoa na relação, porque a esposa dele quer. Falei, rapaz, você é um católico, você casou diante do altar. Não, mas minha esposa quer. Sabe? Então, assim, a minha esposa pode querer qualquer coisa, mas se tiver contrário à palavra de Deus, pega ela aí, Jana, eu não vou seguir, não vou obedecer e não vou estar com ela. Pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meus filhos. Eu não vou quebrar princípios bíblicos porque eu amo mais Jesus do que a qualquer pessoa nesse mundo. Até mesmo a minha esposa, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, depois de Deus. Ok? Então, gente, é nesse sentido aí. Então, primeiro, né, condição para se tornar um discípulo, ser alguém que ama e se debruça na palavra. Segundo, amar a Deus acima de todas as coisas, tá? Tem outro versículo também aí em Lucas 14, 33, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ok? Aí fica claro, ligou uma coisa na outra, né? A terceira característica, gente, a primeira é permanecer na palavra, a segunda, amar a Deus acima de todas as coisas, tá? Um versículo que eu gosto muito, que fala muito sobre discipulado, que é o João 15, 8. Diz assim, ó. Tá aqui, princesa, ó. Já anotei, tá aqui. Só você seguir aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
e assim vos tornareis meus discípulos. Então, João 15:8. Um discípulo de verdade, ele dá o quê, pastora? Muitos frutos, né? Ele experimentou, sabe? Tem coisas que eu experimento que a pastora não gosta. Eu falo, prova, aí você fala o quê? Não quero provar. Eu falo, prova é bom, aí você fica. Aí de tanto eu insistir, o que acontece? Você prova, um pouquinho. Aí quando vê que é bom, aí quer comer tudo que é meu. Não, gente, é assim. Quando alguém experimenta Cristo, experimenta a experiência de viver em Cristo, ser um discípulo, ele quer. Às vezes na igreja tem irmãos que não estão entendendo, dizem, mas o pastor é chato, só fala discipular, de ser discípulo. Discípulo é porque eu estou experimentando isso já há mais de 25 anos e eu vejo que é bom para minha casa, é bom para minha vida, é bom para a criação dos meus filhos, é bom para o meu casamento, é bom, me transformou. Era uma pessoa insensível, era uma pessoa completamente com a baixa estima muito lá, ó, autoestima lá embaixo, ó, muito baixa estima. Em função disso, mentira, em função disso, falar coisas que não devia, em função disso, queria aparecer, até quando eu falei ainda agora aí jovem, ter que beber para poder se soltar, porque a autoestima era muito baixa. E aí, quando eu experimentei quem eu era em Cristo, quando eu experimentei quem Deus é em mim, a minha identidade em Cristo, aí tudo se transformou. Na verdade, vem se transformando, porque a conversão é um processo, a cada dia, a cada momento. E é por isso que a gente quer fazer filhos na fé, fazer discípulos, dar frutos. Né? Então essa é a terceira condição para quem quer se tornar um discípulo. Permanecer na palavra, né, Jana? Amar a Deus acima de todas as coisas, produzir muito fruto. Né? Então, aí vamos para a quarta. A quarta condição daquele que é comprometido, né? Que é aquele que quer ser um discípulo do Senhor, né? É aquele que busca comunhão e amor com os seus irmãos. João 13, 34, 35 relata o que Jesus deixou como novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Sem esse amor, gente, a gente não vai ser conhecido como discípulo. Como é que eu vou dizer que sou discípulo de Jesus? Como é que eu vou dizer, Moniquinha? Oi, Moniquinha. Eu vou dizer que eu sigo a Jesus se eu não convivo com aqueles assim. Então hoje tem um montão de desigrejado, um montão de gente que teve experiência ruim, vivendo Cristo em casa. Mas Jesus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para relacionamento. E no meu desentendimento com a Janaína, com a Moniquinha, com a Daniele Garotti, que entrou também, nós nem vimos, esse seminarista Daniele, né? É que eu vou me aprimorando, porque eu vou perdoando e refazendo a glória da segunda casa. Então, fugir da igreja, deixar de caminhar com os irmãos, mesmo com defeitos, com dificuldades, que a gente vai melhorar ele, a gente vai se melhorar, é um projeto do ser discípulo de Jesus, tá bom? Sem esse amor, não existe como ser discípulo. A pastora foi atender a campainha lá, live tem disso, né? E a última condição, né? A última condição de querer ser um discípulo é que discípulo faz discípulo. Né? Então vamos lá. Primeiro, permanece na palavra. Né? Segundo, ama a Deus acima de todas as coisas. Terceiro, produz fruto. Quarto, quer comunhão, quer viver em amor com os irmãos, precisa e quer e deseja congregar, tem sede em estar no culto, cumpre o que o salmista diz lá, hoje é domingo, alegrei-me, como disseram, hoje tem culto, e vai para a igreja. E por último, Mateus 28, 19 e 20. Né? Essa é a principal condição. Né? E última, foi quando Jesus já estava para ser assunto aos céus, o pastor Danilo Figueira diz que o mandamento pós-ressurreição, né? O primeiro mandamento pós-ressurreição, ou o último de Jesus aqui na terra. Lê para mim, pastor. Ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você vai dizer, pastor, isso aí é o quê? Fazer discípulo? Mas já não falou lá, dar muito fruto? Não.
Porque tem pessoas que chegam assim e falam assim, eu trouxe aí para a igreja, agora fica. Fazer isso, gente, é como gerar filho e jogar no mundo. Pastor Alain, muito bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Nos falando sobre discipulado, sobre ser e fazer discípulo. Um grande beijo para você, para sua esposa, para sua casa, para sua vida. É uma honra estar você aqui, meu amigo. Um grande beijo. Shalom de Deus para sua vida. Então, gente, a última condição de ser discípulo é fazer discípulo. Mas, pastor, o senhor não falou lá que a terceira era dar fruto? João 15:8. Sim, tem gente que dá o fruto, né? O fruto não permanece porque não é cuidado. A gente gerar pessoas para Deus e não cuidar delas é como se a gente fosse, engravidasse, fosse para o hospital, desse a luz e largasse o neném lá e a gente voltasse para casa sem o neném. Né? A gente tem que cuidar das pessoas. Está tocando a campanha de novo. Dá uma olhada daqui, vê se é para nós. Se não for, preencher o rapaz não sabe o número e está tocando tudo errado. Então, gente, fazer discípulo significa a gente cuidar, colocar no colo, ensinar, ter paciência, o que no princípio é difícil, as pessoas aceitarem a viver como a gente já explicou aqui desde o início, as características de um discípulo e como viver o discipulado. Né? Então, essas são as 5 características que Jesus disse daquele que realmente quer ser um discípulo através da palavra dele. E no início a gente colocou, né, como um cristão pode se tornar um discípulo. Né? E nós vamos concluir agora afirmando algo para vocês. Isso não é algo para um grupo seleto mesmo da igreja, não. O discipulado não é algo assim específico para um grupo que é bom, que é melhor, que é super crente. Não. Todo cristão tem por objetivo ser um discípulo. Né? Jesus não morreu na cruz, não veio aqui, não desceu do céu, não vestiu pele humana para ser do nosso gabarito, para formar um grupo de multidão ou um grupo de seguidores à distância. Ele veio e montou uma estrutura com 12 homens, chamada discipulado, para nos ensinar como ele queria que fosse a sua igreja. E a igreja Casa e Vida, pastor Alain aí, pastor da igreja metodista, né? A igreja metodista e o corpo dele, independente de qualquer denominação, tem que buscar todo momento ser, viver e fazer discípulos, tá bom? Porque esse é um mandamento, é um ordenado dele. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos. É um mandamento, tá? É uma ordenação, tá? Às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, né, que se dizem discípulos, mas não têm um comportamento de discípulos. E a gente vai ver agora 3 comportamentos de pessoas que se dizem discípulos, mas que 2 deles não são de quem é discípulo. Tá? Eu vou pedir a pastora para Helena e a gente vai fazendo rápido comentário, que é meia hora com Jesus e falta 7 minutos, a gente já tem que orar pela tua casa e pela tua vida ainda. Vamos lá? Discípulo egocêntrico, meu amor. O discípulo egocêntrico não tem compromisso. Não tem compromisso. Esse discípulo, por não ter compromisso, normalmente procura outro pastor, outra igreja. Ele é egocêntrico, ele quer ouvir aquilo que lhe faz bem, ele quer num ambiente que faz bem, né? Então, ele não se contenta, ou ela não se contenta, está debaixo de uma liderança. Ele quer passear e ouvir da onde aquilo ali vai lhe fazer bem. Tem gente que não suporta ser contrariado, não suporta ser confrontado, percebe toda repreensão como rejeição, não possui um coração ensinável, são orgulhosos. É preciso ser alguém perfeito para ter autoridade para exortá-los. Isso daí. Ele não quer caminhar no discipulado, porque o discipulado vai mostrar defeitos do discipulador também. Falhas, né? É uma relação de intimidade. Os discípulos viram Jesus entrando no templo, aliás, antes preparando um azorrague para entrar no templo e quebrar tudo aquilo. Os discípulos viram isso, né? Viram Jesus chorando, viram Jesus sangrando, viram Jesus na cruz, viram a fraqueza do Jesus enquanto homem, mas que cumpriu como Deus tudo que precisava para nos salvar. Então, muitas vezes você quer discipular pessoas egocêntricas e elas veem fraquezas no discipulador e elas se afastam porque elas querem perfeição. E perfeição só Jesus nessa terra não vai ter.
Então elas vão procurar pessoas que digam para ela o que ela quer ouvir, porque ela não quer ser repreendida. E o mais importante, né? Uma pessoa egocêntrica, ela pensa que o não é contra ela. O não é algo ruim, e não é. O não salva também, o não cura também, né? E aí tem a segunda característica de uma pessoa que se diz, mas não é discípulo, né? É o discípulo pródigo, diz aí. Estes procuram a credibilidade da posição. Ele quer cargo, quer posição, né? Ele não quer ter uma vida de oração, ele não quer ter uma vida de jejum, ele não quer estudar, ele não quer ler a palavra, ele quer cargo, quer posição, quer política, quer fazer política, quer através da influência chegar a algum lugar, né? O que Judas tentou fazer o tempo todo, né? A gente vê ele preocupado com isso o tempo todo, preocupado com o dinheiro que deram, preocupado com o que Jesus ia fazer, né? Ele quer influenciar de alguma forma, mas não quer viver como Cristo, né? Não admitem ser corrigidos. Querem o status, mas não querem a sabedoria, a revelação, o encargo e ter o mesmo coração que o levou a Jesus. A diferença de encargo para cargo, né? Cargo é algo que eu tenho para ser chefe. O encargo, eu absorvo, né? Para ser um líder. E um líder, qual a diferença do chefe? O líder manda, o chefe manda e o líder faz, ensina fazendo, tá bom? Ensina fazendo. O líder, ele está junto, ele está caminhando junto. Jesus desceu do céu, veio aqui, né, ensinar junto, caminhando. Não foi só através de profetas, através de patriarcas, não foi só através de profecias. Jesus veio aqui como um grande líder, né, e caminhou junto, ensinando. O chefe não, ele faz isso, faça aquilo, mas ele mesmo não faz, né? Vai lá, amor. Ele quer reputação. O que o líder conseguiu, mas não o que ele aprendeu. É verdade. Uma vez eu tive um jovem numa igreja que falou assim, pastor, eu quero ser melhor do que o senhor. Eu falei, amém, isso é um desejo bom. Jesus Cristo quis que nós fizéssemos obras maiores. Eu já perguntei para ele, quantos livros você já leu? Né? Ele não tinha lido nem a Bíblia ainda. Eu falei, olha, para ser melhor do que eu, não que significa ter leitura, mas é um bom caminho, porque eu gostava de ler e li muito. Então, assim, você precisa ler mais para poder falar melhor, para poder escrever melhor, porque você escreve errado. Seu português precisa melhorar, até para se comunicar, né? E aí a pessoa ficou chateada, né? E dali se tornou um opositor, porque eu estava indicando para ele um bom caminho para ser melhor do que eu, não é verdade? Esse é o discípulo pródigo. Ele deseja reputação, reconhecimento, mas não quer pagar o preço. Tá? E o último, a característica que é você. Levanta a mão aí em casa e diga, sou eu. Amém, olha quem está perto da tua casa e diz, você, sou eu também. Diga aí, vai aí. Discípulo produtivo, aquele que produz no reino. Né? Não é para a igreja A, B ou C. Né? Outro dia eu parei com a pastora no sinal pregando para um menino sem saber qual igreja que ele vai. Só disse para ele procurar Jesus em uma igreja séria, de homens e mulheres sérias. Qual é o discípulo produtivo, Janaína? Ele toca no coração de Deus. Ele é frutífero, abundante. Possui um coração de servo. Tu já viu o discípulo que andar por rota própria? Se ele é discípulo, ele está seguindo alguém. Né? Quando um discípulo ele começa a tomar decisões por si próprio, eu fico calado. Quando eu vejo o discípulo assim, eu tomo a decisão, faz isso, faz aquilo, sem consultar. Primeiro que isso é discipulado. Ser discipulador não é ser dono da pessoa. É estar disponível para quando ela quiser mudanças, ela apresentar, é a pessoa que apresenta a sua falha, o seu defeito, aonde ela quer melhorar, e aí você, debaixo de oração e de jejum, você vai orientar essa pessoa dentro da palavra. Isso é ser discipulador. Tem discipulado aí que, o meu discipulador, até para beber água você pergunta se é água mineral ou não, se é com gás ou é sem gás. Não, isso não é discipulado, isso é ser refém. Discipulado é, eu preciso orar mais, eu peço ao meu discipulador para me orientar, me ajudar e me cobrar nisso aí. Né? Me ajuda com isso daí. Tá? Agora, quando a gente vê, eu falo muito para a pastora, quando você vê que alguém que se diz discípulo está tomando decisões próprias, está caminhando com as próprias pernas, espera, né? Espera, porque certamente ela não quer melhorar nessa área, ela não está pronta nessa área e Deus no momento certo vai falar com ela, tá bom? Aí entrou bonéis personalizados. Seja bem-vindo, meu irmão ou minha irmã. Deus te abençoe.
Ah, então vamos lá, Jana, termina aí para a gente orar. Falta 1 minuto. Ele entende que o canal que Deus tem escolhido para lhe falar é a sua liderança. E não vê o seu líder como fardo. Como alguém a quem está obrigado a se submeter. Amém? Eu vou encontrar com uma pessoa que discipulou a gente há muito tempo, sábado agora. Eu vou ter que ir para outro município, subir serra, para encontrar com ela. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma honra. Largar minha casa, largar meus afazeres, né? Largar tudo e ir para lá para ouvir de 9 da manhã ao meio-dia essa pessoa, coisas que vão me orientar, me fazer um melhor pastor, ter uma cobertura na minha vida, né? Vai me estabelecer melhor como homem, como marido, como pastor, né? Então não é puxa-saquismo, nem muito menos é ser empregado, ou muito menos, é um prazer para mim me submeter a esse líder, a esse homem de Deus que tem um casamento sólido, tem filhos e netos abençoados e tem muita coisa para nos ensinar, né? Então vamos lá. Vamos orar? Vamos orar nesse momento pela sua casa, sua vida. São 12h30. Nós queremos terminar no horário, sermos fiéis com o horário. Senhor, nós aprendemos hoje sobre ser um bom discípulo, uma boa discípula. Pai, nos dá coragem de trilhar não só as características, como também exercer dentro de nós o juízo. Que a gente possa olhar para dentro de nós e perceber tudo que é em nome de Pai. O reino em nós, estabelece o teu reino no nosso caráter, estabelece o teu reino, Pai, no nosso ser. Nos faz, Pai, melhores discípulos e discípulas, maridos, esposas, filhos, pais, mas para isso, Pai, que a gente se pareça contigo. Venha, Pai, e fale primeiro conosco. O Espírito Santo tem liberdade. Hoje é o dia de orar, o 4º dia, sobre intercessão. E queremos interceder por nós mesmos, Senhor. Faz de nós, Senhor, melhores homens e mulheres para o teu reino, para a tua casa, para o testemunho do teu reino. E acima de tudo, Pai, para que tu olhe para nós e sinais e maravilhas, coisas que tu tem para outras pessoas, sejam compartilhadas através de nós, por estarmos vibrando na mesma essência que ti. Nós queremos vibrar na terra com a mesma essência que tu tens, Senhor. Ser santo como tu és santo. Para que possamos tocar em pessoas. Eu declaro sobre casamentos, eu declaro sobre famílias, eu declaro sobre casas e vidas, Senhor, a tua presença. Amém, Jesus. A manifestação do teu Espírito e, acima de tudo, Pai, o teu ser no ser de cada um, Pai. Sim. Nós te pedimos isso, Senhor. Que os teus filhos e filhas saiam da multidão, saiam de seguir Jesus de longe e venham ser bons e boas discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Quem está aí com a gente aí, dá um amém aí para a gente desligar e salvar, para deixar para outros assistirem. Se você não assistiu tudo, vai ficar gravado lá no nosso Instagram. Compartilha com a família. Minha prima e sobrinha Luciane sofreu um acidente ontem. Luciane. Tropeçou no chinelo, bateu com a cabeça, abriu, mas graças a Deus está bem. Ser curada, Luciane. Carlinha, prima. Cristina, Sueli, Tiane, Márcia Bittencourt, Moniquinha, Aguinaldo Thalita, e Cristiane, Leninha, Janaína. Quem mais, gente? Quem mais está aí ainda? Aqui tá dizendo que tem 15 pessoas, hein? Eita glória. Nani, assiste tudo depois, tá bom? Estamos esperando você aqui. Família Fernandes está em peso, hein? Em julho nós vamos ter um batismo, hein? Avisa o Diogo, Nani, que eu quero batizar o Diogo, hein? Tá bom? Carlinha tá vendo lá do hospital, assistindo a gente. Ô, Carla, obrigado, meu amor, pela honra. Te amo. Beijo, minha linda, saudade. Minha filha na fé, Carlinha aí. Janalice. Silvana. Paulo, Davi, beijo. Silvana, seu João. Aguinaldo e Cristina. Aguinaldo e Cris, te amo vocês, meus meninos, meus netos. Luciane falou que vai, são 3. São 3 para batizar, eita glória, aleluia. Né? Quem mais está aí? Bem, gente, até amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui no 5º dia de jejum, falando sobre a mentalidade de um discípulo, né? Como a gente ter a mente
focada em ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Amém. Beijo. E Tiane, não vamos esquecer não. Você é melhor do que imagina. Até amanhã, meio-dia. Tchau. Beijo.